carro de boi lavar, gemendo lá no estradão, suas grandes rodas fazem. Talvez a vida vai te tirar muita coisa, ou tudo aquilo que você foi apegado um dia, para ela mostrar para você quem realmente você é, quem é realmente a sua verdadeira versão, quem realmente habita aí dentro de você, para te mostrar muitas das vezes na noite escura das almas da escuridão, para te mostrar o que você veio fazer nesse mundo, qual é o seu propósito. Até um certo ponto a gente tem tudo, e do nada a vida faz aquela reviravolta, do nada a vida faz aquele vendaval e vai tirando aquilo que a gente acha que mais gosta, daquilo que a gente prende a nossa alma. Às vezes tira os nossos bens materiais, às vezes tira a nossa família, às vezes tira os nossos amigos, às vezes tira os lugares onde a gente está, e vai mudando todo o sentido das coisas para que a gente vai se afinando. Por quê? Porque muitas das vezes o nosso ego não deixa a gente enxergar para que realmente a gente foi feito, para que realmente a gente foi colocado nesse lugar. E muitas das vezes isso acontece realmente justamente para isso, gente, para nos afinar a ser cada vez melhor, para nos afinar a ser cada vez mais como Deus, a espiritualidade quer que a gente seja nessa terra, para nos afinar até que a gente mesmo entenda a nossa mensagem. Muitas das vezes vocês passam por muitas coisas difíceis e vocês acham que não tem um propósito nisso. Tem um propósito nisso, sim. O grande propósito dessas coisas é que no futuro, lá na frente, você vai poder ensinar para as outras pessoas a como passar pela circunstância, pelas coisas que vocês também passaram, aconselhar os outros, a dar a mão também. E a vida faz isso, faz a gente tirar o nosso ego, faz a gente tirar a nossa raiva, faz a gente compreender o outro e entender que nem todo mundo às vezes está consciente das coisas dessa vida, desse mundo, e que está todo mundo aprendendo, que está todo mundo buscando ser o melhor, mesmo que a gente às vezes não compreenda, olha para o outro e acha que o outro só quer o melhor só para ele, mas o outro não está consciente assim como a gente muitas das vezes também pode estar, né? Então muitas das vezes a gente vai ter que olhar para o fundo da nossa alma, olhar para o fundo do nosso ser e entender que o outro, assim como você, assim como eu, assim como nós, estamos aprendendo nessa experiência, nesse trem, aqui em tudo, chamado vida, né? Então abrace seus processos, abrace quem você é, do jeito que você é, nas suas vivências, nas suas convivências, e entenda que tudo que você está passando, por mais difícil que seja, está te ensinando o caminho para onde você tem que ir. O caminho para onde você tem que ir. Tudo isso é aprendizado. E todos os dias a gente está apto, desde quando a gente acorda ao dormir, em aprender algo que vai nos acrescentar bastante nessa vida. E nessas vivências e nessas convivências eu quero contar para vocês a história de Paim. Paim era um cara muito humilde, que não tinha ambição nenhuma no seu coração. Vivia a vida como podia, né? Aprendia todos os dias e tinha uma karma para as coisas. Gostava muito de contar história. Menino, sentava ali que ele contava a história do tempo que a gente nem imaginava mais, entendeu? Paim sempre com aquela sabedoria incrível, com aquela coisa de parar para contar as histórias dele, as histórias de um tempo distante, que a gente só sentava, ouvia e ficava fascinado com aquilo, né? Porque a gente entendia como que vive com tanta humildade, como que vive com tanta simplicidade e ainda contando tantas histórias lindas, né, para nos ensinar. Naquela época, a gente não entendia, né, como o Paim conseguia viver daquela maneira, daquela forma. Seu fogão a lenha era aceso todos os dias na panela, tinha sua comidinha e nada fartava para Paim. Paim vivia daquele jeito, né? As crianças sempre gostavam de estar ali ao seu redor, o dia inteiro consertando as suas coisas, fazendo as suas coisas simplesona para todo mundo, sempre cuidando da população da comunidade como ninguém, né? Sempre um senhor aconselhador que aconselhava todo mundo. Mas no final de Paim aprendia cada vez mais, parece que até mesmo ele sabia que já seria seu final, que seria daquela forma, né? Totalmente lento, totalmente acontecendo. Paim adquiriu aí uma doença,
né? Onde ele não gostava, que nem falava sobre o que ele tinha, né? E não dava muita atenção para isso. O pai ainda continuava tentando fazer as coisas do jeito que ele dava conta e continuava ensinando as nossas lições. A gente continuava aprendendo com ele, mesmo naquela flor da idade, mesmo daquele jeito, mesmo daquela forma. E a gente todos os dias ia aprendendo, e aprendendo, e aprendendo. Depois da ida de Paim, a gente foi lembrar das grandes lições que ele tem nos ensinado, que ele tem nos mostrado, que ele tem nos trazido durante a vida. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, as lições das nossas vidas, as pessoas que estão aí para dar as lições das nossas vidas, para nos ensinar, às vezes está perto de nós, são os nossos pais, são os nossos avós, são as pessoas mais velhas, as pessoas mais experientes, que têm uma grande experiência de convivência e de vivência nessa vida. Mas a gente não para nem para prestar atenção nisso. Quando a gente está numa certa idade, tudo que a gente quer é só viver achando que a vida é dessa forma, daquele jeito. E até hoje, grandes histórias, grandes lições que o pai deixou para mim, eu ainda lembro. E lembro muito bem como ele me ensinou a fazer as coisas, sabe? Como ele ensinava com tanto carinho as coisas, daquela forma simples de ser. Então a gente precisa aproveitar ao máximo das pessoas que têm mais experiência na vida, que viveu há um tempo atrás, dos nossos verdadeiros ancestrais, que tem história para nos contar. Pai contava direto as histórias das medicinas, as histórias das plantas que curava. Pai contava direto para a gente como fazia, como que era lá antigamente as coisas, quando não tinha essas tecnologias, como eles vivia mais saudável, vivia com as coisas do mato, vivia com as coisas lá que eles mesmos plantavam e cuidavam, né? Era história simples, mas de pessoas grandiosas que tinham grandes coisas para contar. E essa é a lição, meu pessoal. A gente sempre precisa aprender com essas histórias lindas, lindas que esse povo lá da simplicidade, da humildade tem para contar. Paim deixou uma grande lição, um grande legado. Foi um grande homem que a gente aprendeu demais da conta com ele. E sempre vai seguir aprendendo nessas grandes lições, aonde quer que ele está, nesse momento cuidando da gente, nesse momento olhando para todos nós e deixando histórias lá em cima, ainda contando aquelas histórias dando gargalhada, sabe? Porque ele gostava de contar história. Eu sei que onde que ele está agora, ele está contando história para todo mundo. Eu sei que tem um bocado de criançada, um bocado de jovem, um bocado de pessoal ouvindo as histórias de Paim. E por lá também ele está deixando as suas lições, assim como deixou aqui para nós, tá? E é isso. O interessante da vida, o legal da vida, é a gente prestar atenção nas histórias que os grandes senhores e as grandes senhoras, eu estou repetindo isso de novo, né? Tem para nos contar todos os dias. Você lembra do seu vozinho, da sua vozinha, do seu pai, Eles deixaram história para você. Não é bom lembrar, não é bom recordar? A gente precisa disso às vezes na nossa vida para viver e aprender. Que as histórias sempre tem um grande legado. Meu filho, tudo é nos dado de graça e às vezes vocês não agradecem. Às vezes vocês não observam tudo que foi nos te dado, tudo que foi nos dado nesse dia de hoje. E a gente não tem esse poder de agradecer. A gente sempre está querendo mais para suprir o nosso ego e jamais obedecer a nossa arma, jamais entender que a nossa arma precisa também de suprimento. Tudo é nos dado, o ar que você respira, amanhã que você acorda, a oportunidade de viver mais essa experiência desse dia. Tudo é nos dado, mas a gente quer sempre ter mais. E aquela coisa de sempre ter mais coisas, sempre colocar mais coisas pra gente ter, aí fazer a gente correr atrás de coisas que a gente às vezes nem precisa para viver, mas tudo isso é só para alimentar o nosso ego, o ego da nossa alma, que jamais vai nos calar se a gente não aprender a nos calar, meus filhos. Meus filhos, acorda pra vida, porque todos os dias que você acorda, o canto do pássaro, o ar que tu respira, as plantas que tá ao seu redor, as medicinas, aquelas plantas que você faz remédio, aquilo ali é o símbolo de Deus na sua vida, que Deus está cuidando de você, que você está sendo cuidado o tempo todo para aquilo que você acredita. Acorda para a vida, meus filhos. Acorda para a vida e começa a ver a beleza das coisas,
Às vezes você está reclamando daquilo que você não tem, mas tem pessoas que estão numa situação pior, que tem nem aquilo que você tem, não está reclamando, ainda está agradecendo, meus filhos. Agradece pelo seu animalzinho que todo dia te dá carinho, porque aquilo ali é a simbologia do amor de Deus na sua vida. Agradece pelas coisas simples que você tem, coisas que outras pessoas não têm e está agradecendo por ainda não ter. Agradece pelas coisas que não aconteceu ainda, os livramentos que Deus tem dado na sua vida. Porque às vezes a gente não repara nessa correria da vida de sempre querer mais, a gente sempre está se comparando, sempre está se observando em querer mais do que o outro, em querer ser melhor do que o outro. Mas o segredo da coisa é ser melhor do que ontem, é evoluir cada vez mais nessa terra. E é isso que a gente está esquecendo todos os dias e o tempo está passando, meus filhos. O negócio não é ser melhor que o outro, não é colocar o ego, não é se sentir maior e nem melhor que ninguém. O segredo, meus filhos, é todos os dias aprender a ser mais silencioso, a observar mais as coisas, entender o seu próximo, entender o seu irmão, porque essa é a jornada. Esse foi um dos mandamentos de um grande homem que passou aqui nessa terra. É aprender todo dia, meus filhos. Que a gente precisa aprender com ele, ser simples e humilde. Ser simples e humilde na nossa jornada. E que as forças todos os dias é nos dada. Segue em frente e observa as pequenas coisas, aquilo que você nem observa, não agradece. A sua família, seus amigos, tudo que há ao seu redor, a sua casa, as coisas simples. Você sempre querendo mais e esquecendo da essência. Esquece não, meus filhos. Vocês têm um potencial enorme, só não tá enxergando. Naquelas épocas, a única coisa que a gente sabia era das medicinas dos matos, meus filhos. E as medicinas do mato, elas são importantes até hoje. Eu lembro como se fosse hoje, né? Pedrinho tava lá pelos matos, né? E eu não sei o que aconteceu com o Pedrinho, que de repente Pedrinho era tão animado naqueles meses. E Pedrinho de repente parou, deitou, ficou lá. A comadre mais velha tava lá, né? E a comadre mais velha sempre de fazer essas coisas, as comidas, de cuidar lá do pessoal, de cuidar da casa grande, né? E ela sempre falava dessas coisas do mato. E eu também já tinha um pouco de conhecimento, né? Quanto tempo de estrada. E Pedrinho deu um negócio lá. Eu não sei o que a comadre mais velha fez, que ela usou uma erva que ela não conta o segredo até hoje dessas ervas, né? E deu pra Pedrinho. E Pedrinho dormiu, deu um suador, menino, né? Vai entender também. E depois veio me orar. E eu lembro que a escrava velha, né? A senhora velha ficava sempre lá fazendo os remédios, né? Pros escravos que saía lá pros cantos, lá pros matos, né? Que voltava doente, de febre. Muitos deles não comiam umas comidas estragadas. Isso também fazia muito mal pro seu corpo, né? Era escravo doente pra lá, escravo doente pra cá, né? E a senhora mais velha sempre tinha esse segredo. E a gente vai descobre de lá, descobre de cá. A gente descobre o poder que a medicina natural tem na vida do ser humano, né? E que até hoje vocês sabem, né? Para que serve as medicinas naturais, o bordo, o alecrim, a arruda e várias coisas que vocês plantam aí para alimento, né? Hortelã grosso, hortelã fino, tudo para curar. Tudo isso é a medicina natural, a medicina das histórias dos povos antigos, que até hoje a gente usa, né? Até hoje é usada essas medicinas das histórias tão antigas, né? Que faz parte, é uma história de ancestralidade de um povo que lá atrás foi descobrindo o que era o melhor, e a medicina natural vem ganhando cada vez mais espaço, né? Para a gente entender a força que a natureza tem, a força que a natureza tem de nos curar, não só nesses remédios, mas em cada traço da medicina, cada traço da natureza, né, meu povo? Então, eu sempre venho aprendendo essas coisas lá pelo mato, nessas épocas, era mais novo, né, para contar essas histórias, mas sempre aprendi essas coisas com a senhora Preta Véia. Eita, nós é umas histórias que eu vou falar para você. E aí, conta pra gente qual a medicina natural, qual o remédio natural é bom aí
Pra vocês, quando vocês estão ali precisando de tomar um remédio natural, vocês sempre fazem um chazinho que é bom, né? Preto Velho sempre faz um chazinho bom pra gente. Eu tô aqui gravando uma reflexão do Velho Tião que vai no ar aí na TV. E eu vim aqui, uma breve reflexão, né? Interessante quando a gente pensa sobre muitas coisas na vida, né? Porque as pessoas elas ficam muito nesse loop de tipo vencer na vida, de conquistar o carrão, a casona, de conquistar uma vida muito boa, de conquistar e tá tudo bem. É um desejo, sonho, projeto de cada um, né? Cada um pode sonhar, cada um deve sonhar e deve viver. Mas já parou pra perguntar o que você veio fazer nessa vida? Às vezes a gente só veio aprender com uma lição, com aquilo que a gente tem. Ah, é pouco. Mas o que eu vim aprender com isso? Talvez o seu contrato de vida, não sei se vocês acreditam nisso, né? De vida passada para vir nessa vida, talvez seja viver com aquilo que você tem, ser grato com aquilo que você tem, aprender com aquilo que você tem, né? E muitas das vezes é criado pra gente esse sonho de tipo, eu tenho que ter muito mais. Eu tenho que fazer muito mais, eu tenho que conquistar muito mais. E esse muito mais que a gente tem que conquistar talvez esteja no nosso prazer da nossa alma, na nossa alma mesmo. Não é fora dela. E muitas das vezes a gente fica buscando fora disso, porque a gente não vai levar nada, né? Vai deixar e não vai levar nada. A vida é igual uma estação. Você vai passar por uma estação, depois passou por outra, finalizou esse ciclo e vai para outra. E o que a gente precisa aprender com isso, né? Ah, é acumular, é levar uma vida de tantas ostentações. Não estou dizendo que você não possa fazer isso. Você tem que ter uma vida boa, sim. Mas o que é uma vida boa para você? É só acumular dinheiro, riqueza, carro, hein? E aí? Não é deixar um legado, não é deixar um aprendizado, não é deixar uma história para ser contada depois? Talvez também seja isso.